Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre os desdobramentos da guerra na Ucrânia e algumas expectativas para o começo do ano que vem. Sejam bem-vindos para mais um programa. Bom, espero que esteja todo mundo bem nesse fim de ano. Mais um ano de Geopolítica Próxima Jogada e com várias coisas novas que surgirão ao longo do ano que vem. Eu estou aqui no processo de mudança de escritório, então cheio de caixa para todo lado, mas mesmo assim, sempre importante achar o tempinho aqui para a gente conversar um pouco. Bom, como vocês sabem, a guerra na Ucrânia já dura 8 meses, e se no início as pessoas imaginavam que a Rússia ia conseguir ter uma vitória fácil e conquistar Kiev e as grandes cidades e eventualmente até forçar a mudança no governo ucraniano, quem achou isso, que era muita gente mesmo, acabou errando redondamente, por mil razões diferentes. Uma dessas razões é que o exército russo ele acabou surpreendendo negativamente muita gente. Era esperado que eles tivessem uma força, uma capacidade que ainda não foi demonstrada, e se não foi demonstrada até agora, não vai ser demonstrado mais. Mas com um exército cheio de armas velhas, de problemas mecânicos, assim, de uma forma inacreditável, que um país como a Rússia tem um exército com tantos problemas mecânicos, e também uma falta de organização estratégica que chega a ser impressionante, facilitando e muito a capacidade de defesa do próprio exército ucraniano. Agora, não é só por conta dos erros russos que a Ucrânia foi capaz até hoje de se defender, de evitar uma vitória russa e muitas vezes até reconquistar vários territórios e vivendo um momento um momento até melhor na guerra do que a própria Rússia. Obviamente a Rússia ela ainda tem uma capacidade de gerar muito dano, porque a guerra se ocorre no território ucraniano. Acredito que nesses últimos dias teve alguns bombardeios muito pesados que afetaram a infraestrutura energética do país, da Ucrânia, e matou também centenas de civis em várias cidades. Então a Rússia ela ainda tem essa capacidade de fazer muito dano em cima dos ucranianos, mas isso não consegue se converter em avanços práticos e na questão militar, fazendo com que até um momento, e até algo surpreendente acontecer, a Rússia ela vem decepcionando do ponto de vista da sua capacidade militar. Por outro lado, a Ucrânia vem surpreendendo dentro da sua capacidade militar. Óbvio, o país recebe muitos equipamentos de fora, muitos equipamentos incrivelmente mais modernos do que os equipamentos russos, e isso facilita muito. Outra coisa, quando você está fazendo uma guerra de defesa, você tem uma vantagem estratégica em relação àquele que está fazendo uma guerra de ataque. Apesar que já em várias situações no país, principalmente na região de Luhansk, a Ucrânia agora está fazendo uma guerra de ataque para recuperar os territórios perdidos. Desde o início da guerra, entre feridos e mortos, 80 mil russos acabaram voltando para casa, muitos não acabaram não voltando, por conta dos ataques e da capacidade militar dos ucranianos de se defender. Esse número é muito acima do que o Putin imaginava no seu pior pesadelo. Para ele, tudo que ele imaginou em relação à guerra, tudo saiu errado. O tempo, a resistência ucraniana, a forma como os outros países iam se engajar, o temor que os outros países iam se engajar em relação à dependência do gás russo, ou seja, tudo que o Putin imaginou em relação à guerra na Ucrânia acabou acontecendo exatamente o oposto. Então, para ele, a situação não está muito boa. Agora, o inverno está chegando e isso historicamente, né, não precisa nem falar, mas historicamente isso traz algum tipo de vantagem, a gente pode dizer, ou pelo menos de animação dentro do exército russo, uma vez que o inverno está chegando. Agora, o que é importante lembrar
é que o inverno chegando para o exército ucraniano, ele também chega para o exército russo, não tem distinção ali. E dado os últimos meses, onde a capacidade técnica de equipamentos da Ucrânia é superior em relação aos russos, pelo menos em qualidade, não em quantidade, enfrentar o frio e ter equipamentos que vão funcionar plenamente no frio, isso parece que os ucranianos vão ter uma vantagem em relação os russos. Então, o inverno chegando não representa necessariamente uma vantagem, como foi uma vantagem há 60 anos e mais para os russos, quando eles conseguiram expulsar os nazistas de Stalingrado e de outros pontos do país. Então, no caso atual, dada toda a complexidade da guerra e também o problema mecânico e logístico que a Rússia vem vivendo, a chegada do inverno ela não necessariamente vai trazer uma vantagem para o exército russo, e eu estou muito curioso em ver como é que vai ser esse posicionamento do exército russo em relação ao ucraniano quando o auge do inverno estiver pegando. Agora, apesar dessa chegada do inverno ela acabar prejudicando muito os dois lados, e no meu ver vai acabar prejudicando até um pouco mais o lado russo, existe uma outra uma vantagem que os russos têm, que foi todo o programa de novos recrutas que o Putin conseguiu fazer nos últimos meses. Ele tem uma quantidade muito alta de novos recrutas treinados e prontos para serem enviados. Obviamente, esses recrutas eles não vão chegar no auge da moral, se achando que é uma guerra no qual eles acreditam, etc. Vai acabar sendo uma situação também complexa, com soldados novos, sem o treino necessário para enfrentar diretamente uma situação de guerra contra um exército quase que equivalente, e também fazendo com que, sem uma ampliação na capacidade de ajuda aérea e de ajuda de vários outros equipamentos blindados, você tem infantarias leves que vão ser montadas a partir desses novos recrutas, e se não forem organizados de uma forma muito segura por parte dos generais russos, eles não vão durar muito tempo. Isso vai acabar simplesmente esticando um pouco mais o período da guerra, já que esse número de soldados, obviamente, eles vão ser colocados para combate, mas não necessariamente podem representar uma vantagem estratégica grande se não houver um trato muito bem feito por parte do exército russo e da estratégia de como utilizar esses novos recrutas. Agora, há uma confiança não total em Moscou de que eles podem ganhar a guerra no ano que vem. Agora, para ganhar a guerra no ano que vem, eles vão precisar não só desses novos recrutas, mas eles vão precisar basicamente se reinventar em termos de capacidade estratégica, porque a forma atual no qual a Rússia vem lutando, ela não consegue avançar, ela não consegue demonstrar nenhum tipo de vantagem ou poder em cima do exército ucraniano, e a única vez onde eles conseguem se colocar numa situação de ligeira vantagem em relação aos ucranianos são quando eles acabam atacando alvos civis ou de infraestrutura, como foi nessas últimas semanas. Então, para a Rússia ganhar, algo muito diferente tem que acontecer do que vem acontecendo. Por outro lado, o Putin ele entende que se ele não conseguir ganhar a guerra em 2023, aí a busca seria esticar a guerra o máximo possível para que isso acabasse colocando um peso mortal e final na capacidade da economia ucraniana de manter a luta numa guerra desse nível. Claro que isso aí acaba sendo uma pergunta também dos dois lados, e a capacidade da Rússia de manter uma guerra nesse nível contra um exército que não desiste, contra um país que não desiste, que é o caso da Ucrânia. Então, o Putin, se ele não consegue uma vitória rápida, ele acredita, isso ainda é discutido com alguns dos seus assessores principais e ministros, e falado entre os círculos militares, não só na Ucrânia, mas em várias outras capitais do mundo, de que esticar e alongar a guerra é sim uma possibilidade. É uma possibilidade não só para dar um respiro para as tropas russas, para que eles também consigam produzir novos equipamentos, mas também porque o Putin ele confia que caso o Donald Trump vença a eleição em 2024,
e esteja na presidência em 2024, isso vai ser uma vantagem muito grande para o Putin. Ele imagina que o Trump, presidente americano, deve retirar o apoio americano à Ucrânia, retirar todo o fluxo de armamentos e munições que são repassados aos ucranianos, além do dinheiro, obviamente, e com o Trump na presidência, o Putin também imagina que os Estados Unidos pode acabar legitimando a presença russa na Ucrânia, inclusive os territórios ocupados pelos russos no território ucraniano. Então o Putin ele aposta muito nessa amizade, nesse relacionamento que ele tem com o Trump, para ir esticando a guerra até 2024 e a partir daí mudar estruturalmente a postura dos aliados em relação à Ucrânia a partir do momento que os Estados Unidos com o Trump, no entender de Putin, deixariam de apoiar os ucranianos e passariam a apoiar os russos. Agora, dificilmente eu acredito que a Rússia vai obter uma vitória em 2023. Primeiro, para que isso acontecer, algo novo tem que surgir, algo que não aconteceu desde o início da guerra, uma mudança estrutural na forma de combate. O mais provável é que esse negócio siga, essa guerra siga indo num patamar muito semelhante ao que está no momento, com leves vitórias ucranianas em determinados lados, respostas mais agressivas russas. Há um padrão que todas as vezes que a Ucrânia ela começa a ter algumas vitórias específicas na região de Luhansk e no começo com Kherson, mas depois conseguiram avançar para depois da região de Kherson, a Rússia responde com ataques civis muito pesados para fazer com que isso segure as tropas ucranianas e as ordens para que as tropas ucranianas sigam avançando. Então a tendência é que no ano que vem eu imagino que deve continuar mais ou menos como está, uma dificuldade muito grande de avanço, porque, como eu já mencionei antes, nenhum dos dois é forte o suficiente para derrotar o outro, mas também não é fraco o suficiente para ser derrotado. Então fica uma questão de um balanço muito equilibrado que a tendência é que isso siga gerando destruição, mas não necessariamente um vencedor claro, a não ser que um dos dois mude radicalmente o posicionamento que vem adotando nas negociações ou nas tentativas de negociação até o momento. Agora, por mais que o inverno chegando ele vai ser algo que vai testar as tropas russas e ucranianas e a dinâmica do combate, há um ponto também muito importante que, com a chegada do inverno, que é a forma como a União Europeia vai responder a isso. A União Europeia vem dando um apoio muito forte à Ucrânia, não só com ajudas humanitárias, com dinheiro, mas também com armamentos da Alemanha, da Bélgica, do Reino Unido, da França, fazendo com que os ucranianos eles tenham sempre uma capacidade de combate muito forte. Agora, todos nós sabemos que grande parte da União Europeia e da Europa como um todo, eles são dependentes do gás russo, principalmente para aquecer durante o inverno. E com esse gás russo hoje minguado, não chegando até os principais países europeus, resta ver como que a pressão da população em cima dos seus governos pode vir a afetar a posição desses governos em relação à Ucrânia. Então esse é um ponto muito interessante para observar, que vai ser como efeitos domésticos nesses países podem gerar uma pressão em cima dos seus presidentes para que eles tentem compensar essa pressão por meio de uma ação externa, internacional, mirando a Ucrânia. Isso é muito interessante de ver, porque isso vai ditar a capacidade econômica da Rússia na exportação nos próximos anos e a capacidade de manutenção de uma base de uma matriz energética de gás baseada na Rússia, dentro da Europa, até que eles consigam fazer uma variação ou importar esse gás natural, possivelmente liquefeito, de outros países. Bom, infelizmente nós sabemos que essa guerra vai continuar em 2023. E, infelizmente, apesar do apetite da imprensa em cobrir ter diminuído drasticamente, nós sabemos que todos os dias pessoas que não têm nada a ver com essa história, elas estão sendo mortas por mísseis, por tiros, seja lá o que for. Então, compreender o que está fazendo e o que está acontecendo na Ucrânia é algo extremamente importante para todos aqueles que estudam, gostam de relações internacionais, mas principalmente para o ser humano, para que quer compreender e entender por que isso está acontecendo. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos.